Sejam bem-vindos a mais um Porque Eu Faço O Que Eu Faço. Hoje, diretamente do nosso estúdio principal, em Gravataí. Então, a gente veio hoje entrevistar a nossa gestora de RH, a Laís. O André vai estar logo fazendo a pergunta do milhão. Gostaria de pedir para vocês, mais uma vez, que vocês sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no YouTube, que vocês sigam Catara Pinturas, que está nos patrocinando aqui, né? Mais uma vez está com a gente no canal. E é isso. Vou passar para o André a bola e o André vai fazer a pergunta para a Laís. Pessoal, muito bom dia então a todos. A gente está muito feliz. A gente já há algum tempo a gente vem buscando a oportunidade, né, e ela vai acontecer hoje. A gente está muito feliz que a Laís Prestes, né, essa profissional, abriu a sua agenda para estar aqui conosco. E eu tenho certeza que no final desse episódio, muitos dos nossos seguidores, viu, Laís, eles são muito... como é que eu vou dizer? Nós ainda somos poucos, estamos crescendo, mas eles são muito exigentes. E a tua área, eu quero que tu saiba, né, que o pessoal com certeza vai participar, vai depois estar mandando perguntas, enfim, porque é uma coisa que o pessoal ansiava por esse momento. Então, assim, Laís Prestes, a nossa pergunta inicial, por que tu faz o que faz? Legal, obrigada pela oportunidade. Se tu puder te apresentar um pouco e tudo mais e falar, né? Essa pergunta ela é uma pergunta chave, assim, porque a partir daí a gente vai puxando os outros ganchos. Tu puder te apresentar um pouco e falar por que tu faz o que tu faz, da onde é a Laís, o que a Laís faz, como é que começou. Fica à vontade. Obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, né? Eu acho que quando a gente tem um espaço para poder falar da nossa profissão, é de grande valia, né? De conseguir colocar em palavras o que a gente faz no dia a dia. Então, quem é a Laís, em primeiro lugar? Eu sou uma pessoa apaixonada por contato, por pessoas, por ouvir. Sempre fui aquela amiga que me procuram para desabafar, para pedir opinião, e eu cresci, então, no meio de um monte de gente que buscava fazer melhor a cada dia. E eu vim de Guaíba, né? Uma cidade aqui meio interior, meio região metropolitana. E eu cresci com meus pais sendo muito engajados no trabalho, né? Meu pai trabalhou por 35 anos no mesmo lugar. E a minha visão de mundo era aquilo ali, era entrar em uma firma, me desenvolver ali dentro, e isso me batia o pânico, porque eu não imaginava que o mundo era aquilo ali, era viver na mesma cidade, trabalhar na mesma cidade, e então eu não sabia o que eu queria fazer. Então a minha vida começou com uma grande questão de o que eu faço? Eu sei o que eu não quero fazer, mas descobrir o que eu gostava de fazer era mais difícil. Então, era essa a pergunta? Isso, perfeito. Legal. Então, eu passei por muitos lugares, fiz muitos cursos, cursei 7 semestres de serviço social, porque eu entendia que eu gostava de trabalhar com pessoas. Foi um momento bem desafiador, assim, porque meus pais sempre colocaram muito em pauta pra mim que eu era filha de trabalhador, e que a única chance de crescer na vida que eu tinha era através dos estudos. Só que, mesmo assim, eles não conseguiriam pagar uma faculdade pra mim, né? Então, eu tinha que estudar pra conseguir uma bolsa pra poder dar continuidade. E foi uma oportunidade que apareceu. Eu fui bolsista do ProUni, de serviço social. E em Guaíba, é muito engraçado que a gente tem a UBRA lá, só que ela só tem 6 possibilidades de curso. E eu não me encaixava em nenhum deles. Então, eu só tinha... Era limitado, né? Porque por mais que eu fosse bolsista, ainda ia sair muito caro eu ir para Porto Alegre para estudar ou ir para outra cidade. Porque não tinha essa possibilidade, assim, de morar fora. E foi aí que eu... E o serviço social contemplava lá, né? Entre esses cursos? Isso. Na verdade, não dos 6. Mas na época que eu fiz o vestibular, abriu a primeira turma da UBRA EAD. E aí eu passei... E eu nem sabia o que era serviço social. Eu me inscrevi, bati ali a minha média do Enem, que tava bem ok, assim. E aí a minha mãe leu o que era serviço social, que era pra ser assistente social. Ela disse, nossa, isso é um sinal divino que tu tem que fazer esse curso. E eu passei em primeiro lugar.
Aí meus pais fizeram faixa pra mim, eu que orgulho, legal, né? porque eu não, na minha família nunca ninguém tinha entrado na faculdade. Que legal. Aí eu comecei a cursar, porque era uma oportunidade, e eu gostava muito das disciplinas, tinha muita filosofia, história, eu fui tendo contato, assim, com um mundo diferente. Só que eu não me imaginava trabalhando como assistente social. Eu sou muito sensível, eu não consigo lidar muito com... quando eu entendi que uma assistente social, ela lida com abuso sexual, ela lida com... Vulnerabilidades. com muitas vulnerabilidades, eu entendi que eu não ia conseguir lidar com aquilo. E aí foi um momento bem difícil, assim, que eu comecei a desenvolver uma depressão. Porque eu não me imaginava naquilo ali, era a única oportunidade que eu tinha, e eu não... Oi? Para com a caneta. Na verdade, ela desmanchou ali, usava de uma outra aí, não tem outra aí. A gente vai negociando, a gente vai... Então tá, vamos negociando então. Aí, nisso, eu conversei com o meu pai, e o meu pai disse, né, me orientou então a começar um curso de técnico em química. Porque daí eu ia sair do ramo das humanas, e eu teria a possibilidade de ir para uma indústria em Guaíba, que é a Celulose Rio-Grandense, e é um dos poucos lugares que tem para trabalhar lá. E aí eu iniciei o técnico em química junto com a faculdade. E aí, nisso, eu comecei a dar aulas voluntárias na escola onde eu estudei a vida inteira, na escola pública, com crianças vulneráveis, e eu dava aula de inglês, aula de teatro, ensinava o que eu sabia ali para ficar com eles durante a tarde. Era um projeto chamado Mais Educação, foi bem legal. E aí, nisso, eu já cursava inglês, né? Até pelo SESI, devido ao meu pai trabalhar na indústria, eu tinha acesso a cursos de inglês. E aí surgiu, então, a oportunidade de uma das minhas melhores amigas, me falou de uma vaga que tinha aberto para recepção na Dell. E aí ela trabalhava lá, e aí eu mandei meu currículo, passei, e foi a primeira vez em que eu vi que meu mundo não precisava ser aquele em Guaíba, que eu tinha outras oportunidades, que eu via aquelas pessoas executivas trabalhando como os filmes que eu via, né, quando era adolescente, que as pessoas eram felizes trabalhando, não usavam uniforme para trabalhar, né, iam bem vestidas, bem arrumadas, felizes, saíam no meio da tarde para fazer reunião, e eu, nossa, é isso que eu quero, acho que é isso que eu quero fazer. E aí, né, continuei estudando, e aí chegou uma hora que eu decidi largar a faculdade. Eu nem tranquei, eu simplesmente não apareci mais no 7º semestre. O terror dos prof. Eu simplesmente abandonei a faculdade. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha perdido a bolsa, porque eu comecei a trabalhar e aí a renda passou, né? Então, eu não era mais bolsista, e eu disse, é isso. Só que eu continuei no técnico em química, porque meu pai ia se desesperar, largar duas coisas e, né, não fazer mais nada. Aí eu trabalhei por 3 anos na recepção, tive contato com muita gente. Sabe aquelas pessoas que a gente abre a Forbes e vê, olha, esse é gerente de não sei o quê? Eu tinha contato com essas pessoas, né, executivos globais, assim, e foi uma experiência muito válida pra mim. Só que eu não podia fazer aquilo pra sempre, né? Eu não tinha chance de crescimento lá nessa parte, eu era terceirizada. Então, e eu tinha um curso técnico pra terminar. Não sei se eu tô me estendendo muito. Não, fica bem à vontade, perfeito. É isso aí, vamos lá. Aí... E que idade você tinha nesse período? Eu tinha 20 anos, 20, 21, foi bem no início, assim, da carreira. E aí, abri o programa de estágio na Celulose Rio-Grandense, pra técnico em química, e aí eu fiquei no meu primeiro baque, assim, o que eu faço? Eu faço estágio para poder terminar o técnico, eu continuo aqui por não sei quanto tempo, e aí eu decidi avisar os meus supervisores que eu precisava, né, fazer esse programa de estágio e o que a gente podia fazer. E o meu supervisor da época gostava muito de mim, a gente tinha uma confiança, uma troca muito boa, assim. E aí ele disse, não, eu vou te liberar para as entrevistas, eu não gostaria que tu saísse, mas, né, não tem o que fazer. E aí eu passei pra turma de estágio, só que eu não passei pro setor que eu queria, eu passei pro chão de fábrica. E aí eu disse, não, agora eu já avisei a empresa que eu vou sair, comecei a treinar uma outra menina pra ficar no meu lugar. E aí eu pedi o desligamento e entrei na Celulose Rio-Grandense pela primeira vez. E aí foi bem difícil, assim, porque eu tinha me encantado com o mundo executivo, era o que eu me imaginava fazendo, eu queria continuar ali, e aí eu voltei.
no chão de fábrica, que era o que meu pai fazia. Trabalhar com uniforme, trabalhar, né, um trabalho braçal, literalmente braçal. Só que eu precisava passar por aquilo ali para conseguir concluir meu curso. Certo. E aí eu fiquei por 6 meses lá, passei por todos os setores da produção de celulose e aprendi muitas coisas. Uma delas que eu levo hoje em dia eu aprendi a fazer café. Era obrigatório estagiário fazer café. E aí, nisso, terminou o estágio, eu não fui efetivada, não tive nem essa chance, assim. E hoje em dia eu vejo que isso foi muito positivo, porque talvez eu estaria lá estabilizada e não estaria feliz. Mas eu não consegui uma oportunidade de volta para voltar no mercado. Aí foi aquela depressão que eu tinha desenvolvido com o serviço social se agravou de uma forma gigantesca nesse período. E foi bem difícil, assim. Aí... Tu relata isso mais por um conflito de tipo assim, tu ter deixado para trás o serviço social e ter te aventurado nessa área? Te conflitou nesse momento de troca? Não, eu nunca me arrependi de ter largado o serviço social. Só que eu sempre estudei. E aí, nessa época da minha vida, eu não tava mais estudando, porque eu tinha terminado o curso, não era o que eu queria seguir. E eu tinha saído de uma empresa que eu gostava, porque eu lidava com pessoas, né? Eu tinha esse contato com uma Big Tech. Certo. Lá dentro surgiram algumas oportunidades para eu ser efetivada pela empresa. E eu acabei não indo, porque eu tinha que terminar o curso. Sim. E eu não consegui retornar. Parece que quando eu saí, essa porta se fechou para mim, de um jeito muito, muito ruim, assim. Eu mandei e-mails, tentei contato com as pessoas que eu tinha lá dentro e eu não tinha retorno. E também era uma época bem difícil, assim, em questão de trabalho no Brasil. Parece que tava faltando trabalho para todo mundo. E eu não tinha possibilidade de voltar a estudar. Meus pais também não tinham como me ajudar nisso. E aí foi uma época que eu me vi sem saída, sem saber o que fazer. Jovem, nessa transição. E como é que foi lidar, assim, naquele momento, hoje, com toda a tua bagagem, né? Já vou até antecipar, né? Mas tu hoje é uma profissional de RH e naquele momento uma neófita. E como é que tu lidou com essa frustração, dessa rejeição, dessa ambiguidade, desse medo, naquele momento, assim, fazendo esse link com hoje, assim, como é que, o jovem, essa ambiguidade, como é que lida com isso? E agora? Eu não tinha muita orientação da parte dos meus pais, porque para eles, né, eu tinha feito todas as escolhas péssimas até ali. E eu me sentia perdida, assim, de realmente não saber o que fazer. Desculpa. Foi aí que eu vi que perto da minha casa tinha um curso de corte e costura. Eu disse, eu vou fazer artesanato, é o que tem, né? Sim. Aí a minha mãe, a empresa que a minha mãe trabalhou por muitos anos, tinha falido. E a minha mãe continuou trabalhando sem receber salário, sem nada. E aí teve uma hora que meu pai disse, não tem como, vamos fazer alguma outra coisa. Aí meu pai comprou uma padaria pra minha mãe nem sabia lidar com isso, mas também era o que tinha. E aí a minha mãe, né, começou a trabalhar ali. E aí eu fui junto, então eu dividia o atendimento da padaria com a minha mãe, costurava nesse meio tempo, assim, e entregava pastel a pé, nem tinha iFood, mas eu entregava pastel onde fosse, caminhando. E aí... E já fazia café na padaria também? Já tinha aprendido? Já fazia café. Já pegou a primeira lição. Então. E aí, nisso, foi chegando o final do ano, né? O meu estágio acabou em junho e foi chegando o final do ano e eu naquela agonia de o que eu vou fazer? Não posso ficar desempregada, não posso ficar trabalhando com a minha mãe, também não tava dando certo ali. A gente mal tirava o dinheiro para pagar as contas da padaria. E aí foi que eu passei na frente de uma loja, que eu era cliente, e tava chegando a Black Friday. Aí eu disse, quando eu ver eles estão precisando de alguém, né, final do ano, Black Friday, e aí eles estavam. Aí eu comecei a trabalhar como vendedora, que foi meu segundo baque, onde eu fui pro lugar que era onde a minha mãe também sempre foi vendedora e eu não queria ser vendedora, né. Mas era a oportunidade que eu tinha. Então, eu fiquei nessa loja, fui efetivada, assim, logo no início. Aprendi tudo sobre vendas, sobre captar fotos pelo Instagram. Dei uma movimentada ali, disse, vamos fazer acontecer. E aí, eu fui efetivada. E aí, no dia que eu fui efetivada, recém tinha aberto o polo de uma faculdade EAD na mesma rua. E eu disse, eu vou me inscrever na faculdade, eu vou voltar a estudar, porque eu nunca fiquei sem estudar. E aí, foi onde eu decidi me inscrever no curso de administração. E aí foi.
Aí eu cursei o primeiro semestre e eu disse, eu preciso voltar para o administrativo em primeiro lugar e me achar. Sim. Aí eu conversei com os donos da loja, perguntei se tinha como eu passar para o administrativo deles, eles falaram que não tinha como, que eu vendia bem, não fazia sentido. Eu disse, então eu vou procurar estágio na área. Né? Eu sempre a minha mania de ser muito aberta, eu disse, eu vou procurar estágio. E se eu... Mas é isso, né? Não te limitar porque, mas paga meu salário, tá, mas peraí, eu tenho os objetivos aqui. Sim. Né? Aí foi que eu me inscrevi para uma vaga numa empresa que é integradora empresa-escola, tipo o CIE. E aí eu me encantei por essa empresa. Quando eu cheguei na sede, que ficava na Uruguai, perto da prefeitura, era uma empresa jovem, feita por mulheres, as paredes eram lindas, com frases. E aí eu disse, nossa, eu quero trabalhar aqui. Aí deu tudo certo, eu passei na entrevista, só que o maior cliente deles era a Dell. E aí eu fiquei alocada dentro da Dell, então eu voltei. Olha só. Voltei. E aí foi onde as coisas começaram a acontecer ali, eu fui efetivada, ganhava mais como estagiária do que na loja. E trabalhando menos, conseguindo estudar, a vida começou a andar de volta, sim, né? Deslanchou. Começou a deslanchar, e aí eu consegui voltar a estudar inglês, que era uma prioridade para mim. E aí nisso eu conheci o Recursos Humanos. E aí foi onde entrou o RH na tua vida? Começou a entrar o RH. Eu não era do RH, eu era do administrativo, mas eu tinha muito interesse. E aí isso era agosto de 2019. E aí, né, entrou a pandemia em 2020, e a gente foi trabalhar remoto. E aí eu comecei a participar de alguns programas de estágio remoto. Então eu comecei a aprender como que era uma entrevista, através desses programas, ajudar os estagiários que mandavam vídeos. E aí eu fui me interessando cada vez mais. Nossa, que legal. Mas deu uma volta, né? E isso que eu não contei tudo ainda. Não, mas é isso, né? Eu fiz uma anotação aqui, né? Antes do André fazer a pergunta ali. Mas na tua época de estudo lá tinha aqueles testes vocacional, não? Eu nunca cheguei a fazer. Nunca cheguei a fazer. Na escola a gente fazia bastante, nunca deu certo os mesmos. Sempre que eu fazia dava alguma coisa diferente. Mas só pra eu saber, acho que se eu tivesse feito, teria dado pelo menos um norte no que eu gostava e o que eu não gostava, né? Porque nunca fiz. Isso que eu estudei em escola pública, eu vejo que escola pública tem muitos programas, sim, né? Sim. Tem profissões que chegam para falar, mas não cheguei a ter esse contato, assim. Sim. O que tu falou que como estagiária ali tu aprendeu a passar café, né? O que tu aprendeu assim lá na Big Tech, lá quando tu tava na Dell lá, né? O que tu aprendeu, que tu leva assim pra tua vida em questão dessa parte do corporativo, assim? Além dessa coisa, né? Que a pessoa vai lá bem arrumada e tal, bem vestida, que é um pouco fora da caixa, né? Que mal bem dentro da empresa é aquele quadradinho, e tu tem que estar sempre naquele mesmo formato. Além disso, assim, o que tu absorveu, assim, que tu consegue levar, que a Laís leva pra vida, assim? Eu aprendi, né, desde o primeiro momento que a Dell é uma empresa que tem um compliance muito forte, né? A cultura da empresa é muito forte. Então, tudo que a gente faz lá, que quem tá lá dentro faz, é muito bem feito. Claro, tem algumas pessoas que tentam burlar algumas coisas, mas tudo que tá na política tu tem que seguir, então isso é muito reforçado. Tem muitos encontros falando sobre a ética, sobre como que tu tem que seguir em tal situação. Então, isso foi, né, não que eu não tivesse essa característica, mas foi deixando muito mais claro que eu não existe desvios lá dentro. Acho que eu não coloquei bem certo essa frase. Sim, existe uma padronização, uma roteirização, né? E isso foi muito forte, assim, pautando a minha vida. Se eu for entrar em contato com algum cliente, eu escrevo por e-mail para deixar tudo registrado. Então, essa padronização nos processos é muito forte. Isso foi bem importante, assim, até eu hoje, como autônoma, eu trago muitas ferramentas que eu usava lá. Então, em ter um roteiro, em seguir, deixar tudo registrado. Laís, a gente acredito que nesse episódio vai ter vários jovens que vão assistir.
E aí é uma pergunta que lá no começo da tua frase ela vai ter. O que é compliance? Explica para nós, por favor. Só pra pegar o gancho do Gil, né? Os alunos de ESG, né? Que a gente fala bastante lá do compliance. O compliance, eu gostaria de lembrar a frase técnica do que é, assim, mas o compliance basicamente são as regras, as políticas de uma empresa. Então, por exemplo, acho que eu posso entrar no assunto de cultura empresarial, né? Quando uma empresa nasce, ela normalmente, os gestores, né, os donos da empresa, eles pensam o caminho que a empresa gostaria de seguir, né? E muitas vezes isso é escrito no papel, mas não é vivido no dia a dia. Então, isso que é vivido no dia a dia, o que uma empresa aceita, permite, é a cultura empresarial. Então, o compliance é basicamente o que está escrito no papel e a cultura é o que é vivido no dia a dia. Então, empresas que têm essa cultura muito forte, normalmente ela bate o que está no papel com o que é vivido no dia a dia. Um exemplo, aqui na empresa nós somos muito flexíveis, né? A gente gosta de ter uma vida social com a vida de trabalho muito bem equilibrada, work-life balance. Só que muitas vezes a empresa coloca isso no papel e não vive no dia a dia. O funcionário pede eu quero sair mais cedo porque eu tenho um evento. Não pode. Então, isso é o que a empresa vive na cultura, mas não é o que está escrito no papel, né? Então, só para dar de exemplo, assim. Perfeito. Legal. Eu trabalhei muitos anos como gestor também e eu sempre fiz interface, assim, com recursos humanos e tal, né? Trabalhei em alguns lugares, assim, muito padronizados, com uma certa flexibilidade, outros não tão padronizados, sem flexibilidade, e alguns sem nenhum documento, mas que as coisas aconteciam por empirismo, as boas práticas elas aconteciam e aquilo virava uma dinâmica interna e dava resultado. A minha pergunta, Laís, para ti é o seguinte, tu relatou ali as tuas várias buscas, né, no início da tua carreira, né, tua inquietude ali, né, na tua essência, né, como jovem, né, a pergunta vai ao encontro ao seguinte, a questão dessa padronização a ponto de engessar essa inquietude do profissional, isso foi um dos pontos que de certa forma, te tirou desse local a ponto de, tipo, eu posso mais do que esse roteiro, esse caminho aqui que está desenhado para mim, e eu tô vendo que essa padronização que está no papel é fria e o que acontece lá na cultura, na real, não conversa e eu tô nesse meio e eu preciso, de certa forma, eu não vou conseguir mudar essa política, porque eu sou um prestador de serviço aqui dentro, e eu vou me lançar. Tu acredita que isso foi um dos fatores que te levou para que tu viesse montar a tua empresa? De certa forma, sim, né? O que me incomodava na parte executiva da coisa. Certo. Depois que eu passei por esse estágio, eu fui efetivada dentro da Dell e eu sou muito curiosa desde sempre. Sim. Gostei muito de estudar e eu via que às vezes eu não conseguia ter acesso a muitas coisas e também não fazia sentido para a empresa eu ter acesso a algumas coisas, né? Por exemplo, a gente tem um Sal Summit aqui em Porto Alegre e é um evento que me enchia os olhos, poder participar, ter contato com outras pessoas, outras empresas, o que está acontecendo no mundo. E eu não podia, porque eu era CLT, eu tinha que trabalhar ali, eu era, né, eu era analista júnior, eu não tinha por que a empresa investir em mim para eu estar no evento de grande porte, apesar de muitos speakers lá serem gestores dentro da empresa, né? E aí isso me deixava muito engessada, eu pensava, bom, eu quero muito fazer uma pós-graduação, eu fiz uma faculdade EAD, eu quero muito poder investir numa pós-graduação presencial, mas isso faz sentido para a empresa? Né? O conhecimento que eu vou ter vai fazer sentido pro meu dia a dia? Não fazia, né? Então, eu me sentia engessada, né, nessa parte, assim, de poder ter contato com outros lugares, outras formas de trabalho, e lá dentro não era possível, sim, né? E aí, teve uma parte, eu tenho um trabalho que eu fiz lá que foi muito importante, foi muito interessante, que dentro da empresa tem grupos de diversidade.
Então, tem grupos de apoio para... o que eu fazia parte era para jovens que queriam buscar desenvolvimento. E aí, nisso, eu peguei, até não sei se dá pra cortar essa... Eu entrei nesse grupo e aí eu tive a oportunidade de trazer speakers externos, como nós trabalhávamos remoto, para falar dentro da empresa. Então, eu fiz workshop de imagem pessoal, a gente fez um workshop sobre o TEA, né, o transtorno do espectro autista, para os pais e familiares entender como que seria o mercado de trabalho para essas pessoas no futuro. Então, esse era o contato que eu tinha. Então, através de pessoas que eu conhecia, que falavam desse assunto, a gente trazia para a empresa para ter essas trocas. Isso foi muito legal, foi muito ponto de desenvolvimento muito grande que eu tive lá dentro. Sobre... aí tem uma aqui, que é uma pergunta que no episódio passado a gente bateu bastante com o Rafael. Desculpa, é Rafael? Rafael Rios. Perdão, Rafael, desculpa. Mas a gente tem a troca de ideias ali e tal, e tem até cortes lá no nosso Instagram, né, referente ao medo, né? E assim, olhando tu falar, não parece que tu tem medo, parece que tu, se tiver que fazer, eu vou fazer. Se tiver que sair para fazer minha pós-graduação, eu vou sair. Se tiver que sair daqui para fazer meu estágio, para me formar, eu vou fazer. Então, como é que tu lida com esse medo, né? Segundo a Rafa, todo mundo tem medo, mas conversando com a Laís aqui, parece que esse medo ele dá uma amortizada. Não sei se tu concorda com isso, mas como que é pra ti assim, se lançar, sair? Não, agora eu vou tocar meu negócio, né? Tu já falou que não tava mais batendo as coisas, mas como é que chega assim, vou sair da empresa mesmo, vou tocar meu negócio, porque a gente passou por isso, né? O André passou por isso, eu passei por isso, o Gil passou por isso, né, também recentemente, e agora a gente trabalha de forma autônoma, claro, dentro de uma escola e tal, mas de forma autônoma. Então, como que é pra ti, assim, botar esse medo de lado e se tem que fazer, assim. Eu acho que não existe quem não tem medo, né? E o medo, ele pode te travar ou te impulsionar, né? E eu acho que muitas vezes eu senti medo de estar no mesmo lugar e conseguir ter essa previsibilidade da minha vida de ser a mesma coisa. Eu já sei que se eu seguir esse caminho, eu vou chegar até ali. E se eu for por outro caminho, o que pode acontecer? E claro que eu me coloco num lugar de pessoa muito privilegiada, de ter uma família estruturada, tenho meu marido que me apoia em tudo. Então, se não fosse essa estrutura que eu tenho, talvez eu tivesse que ser mais contida, né? Sim. Então, é importante pautar que eu sempre tive para onde voltar em determinado momento, assim, de ter uma estrutura que iria me acolher. Muitas vezes a minha mãe chorou pelas escolhas que eu tive, de tipo abandonar a faculdade. Foi uma escolha que ela ficou muito magoada por muito tempo comigo. A questão de eu escolher sair a primeira vez da Dell também, ela, né, falou várias vezes: por que tu fez isso? Por que tu não agarrou a oportunidade? Mas depois de um tempo ela sempre menciona que ela tem muito orgulho de mim por eu ser uma pessoa muito mais corajosa do que ela foi. Então isso não sei, não quero ficar muito emocionada, mas isso é muito legal, assim, o reconhecimento que segurar os meus medos me leva mais longe, né? Então, eu acredito que é isso, assim, todo mundo tem medo, tenho medo todos os dias. A gente percebe, assim, na tua fala que, de fato, eu sou um cara que sou muito medroso, assim, sempre que eu vou ter um projeto novo, alguma coisa, é difícil pra mim, assim, me impulsionar, me lançar. E todo mundo fala: não, mas vai, cara, só tu olhar, tu consegue, eu me travo, eu tenho muita dificuldade do novo, eu tenho muita dificuldade. E te vendo falar, assim, né, então é interessante, tu ficou emocionado nesse sentido, porque eu me emociono também no sentido de, tem muita coisa legal pra fazer e eu fico travado, e te vendo falar, não parece isso de ti, parece que de fato tu bota debaixo do braço o medo e vamos embora com medo mesmo. E vai com medo mesmo. Eu utilizo de algumas técnicas, né? Eu sempre converso com a minha família, converso com o Henrique, que é meu marido, converso com a minha mãe, aí eu converso com a minha psicóloga e eu converso com a minha taróloga também. Então, assim, eu jogo pro universo, jogo pra psicologia e com apoio familiar. Então, eu falo brincando, mas eu sempre marco jogar carta no mesmo dia que eu tenho a terapia depois. Isso, a gente... Se o André puder... A rede de apoio é importante. Se o André puder complementar a pergunta aqui, né? Mas a gente nota isso mesmo, assim, não é religiosidade, é... Espiritualidade. A gente fala, né? Essa espiritualidade que a
que a gente tem também nos leva. E eu sou um cara espiritualizado também, mas eu não tenho nenhum tipo de religião, assim, eu não consigo me encontrar nessa religião. E eu sinto que isso também é um jeito de dar um suporte, né? É muito complementar importante. a pergunta aí, tu que é mais... Não, eu penso que é importante o que a Laís está trazendo, fala dela ali desde o início, né, dessa inquietude que eu falei há pouco, isso é dela, essa aventura, essa busca pelo conhecimento, nunca está estagnada. Mas voltando assim para dentro do RH, e agora eu quero te fazer uma pergunta que eu acredito que é a dúvida de muitos dos seguidores. Eu enfrentava muito isso lá com o pessoal na fábrica e tal, e com certeza dentro dos teus cursos, das tuas visitas, tu já escutou: a culpa é do RH, a culpa é do pessoal do RH. Então se cria essas barreiras, né, invisíveis dentro da empresa que se privilegia um lado e o outro tu prejudica. Existem essas coisas no ambiente profissional também, até hoje inclusive, né? E também uma das coisas que acontece, e tu tem muita propriedade para nos trazer aqui, é a questão que infelizmente ainda se mistura a questão do DP com RH. Então, em alguns momentos eu tive a oportunidade também de flutuar em alguns ambientes profissionais que o pessoal é muito mais DP. E isso gera uma insatisfação muito grande nas equipes. Né? Então eu gostaria que tu, para quem não sabe o que a gente está falando aqui, de uma forma assim que tu pudesse esclarecer para o pessoal, para os nossos seguidores, né? Essa diferença que infelizmente ainda existe, mas que em alguns momentos era, no meu ponto de vista, era para o RH estar atuando. E aí, frente a essa empresa que talvez não seja tão estruturada, é o DP que vai lá fazer esse trabalho e acaba criando uma cultura lá onde as coisas deveriam acontecer, assim, criando uma animosidade dentro da própria empresa que não consegue se apropriar desses termos assim, e fazer eles na prática acontecer. Queria que tu dividisse isso aí um pouco com o pessoal. Então, acho que exemplificando o que é o DP e o que é o RH, né? O DP é a sigla para Departamento Pessoal. Então, quando a gente olha para o DP, é aquela pessoa que é aquele setor que vai emitir as férias, que vai fazer a folha de pagamento, que vai lançar os extratos para reembolso. Então, essa parte mais operacional. Quando eu penso em DP, eu imagino que a pessoa que trabalha nessa área ela é mais analítica, que ela entende de sistemas, que ela não tem tanta troca com pessoas, né? E o RH é o recursos humanos. Hoje em dia existe um conceito de mudar esse nome, né, de recursos humanos para não utilizar os humanos como recursos, né? Então tem empresas que pontuam isso como pessoas e cultura, como outros nomes, Sim. né? Tem diversos, Sim. não chegou num consenso ainda, mas o RH seria aquela parte em que pensa que o RH ele tem mais de um cliente. O cliente do RH é o gestor da empresa, é a cultura da empresa e é o colaborador. Então, é sempre aquele setor que ele olha para todos os lados. Ele não vai... A gente tem muito medo do RH, né? De pensar, eu vou na festa da firma e vou me comportar do lado da menina do RH para ela me demitir. Não me demitir. Mas o RH, por si só, ele não tem... Às vezes não tem poder de demitir. Exato. Nem de contratar, né? Então, depende de todo um ecossistema. Então, o RH normalmente é aquela pessoa que ouve os funcionários, que leva pautas importantes, que também tem que ouvir a gestão e pulverizar isso para dentro da empresa, né? Só que, normalmente, as empresas não enxergam isso e acabam contratando uma pessoa para fazer tudo. Então, isso já aconteceu comigo. Né, na minha última experiência como CLT, eu fui contratada para ser como uma business partner, que era aquela pessoa que traz a estratégia para a empresa, que olha o que a empresa está precisando, muito voltada pela pós-graduação que eu estava fazendo. Só que eu era a menina do DP. Eu fazia a parte de folha de pagamento, lançava nota fiscal, enfim, e não né, olhando assim para tudo que eu fiz, não batia com o que eu queria, com o que eu vinha estudando. Enfim, então há essa mistura e acaba frustrando muitos profissionais que estudaram para lidar com pessoas, muita gente que está no RH veio da psicologia, né, como tu, que é lidar com pessoas, que é entender a mentalidade, entender, enfim... Os anseios, né? Os anseios, e aí tu tá lá fazendo nota, tu tá emitindo férias...
E também tem uma coisa, né, Laís, além dos teus anseios ali como profissional, que em tese tu foi contratado para uma outra atividade, além da tua frustração, tu tem que prestar conta pro pessoal também lá do chão. Que também, né, o pessoal que vai buscar, junto com a Laís, lá, às vezes, uma coisa um pouco mais particular, né? Então, o RH também tem esse papel de, em algum momento, por exemplo, não quero falar pro meu líder. Sim, de então, acolher, aquele acolher. Então, se tu também já tá numa posição que tá deslocada, como é que tu vai prestar esse trabalho para um colega que quer te confidencializar alguma coisa, assim, talvez de foro íntimo, né? Sim, exato. Então é complicado. Nessa pegada, né? Não nessa pegada, mas puxando o gancho, né? Para nossos seguidores, que muitos deles estão iniciando a carreira, né? Então tu comenta que lá no teu estágio tu levou pra ti, né? Eu aprendi a fazer café, né? Tu até brincou ali, né? Depois na Dell lá tu aprendeu sobre o compliance, tu levou isso pra ti, né? E tu crê que lá na assistência social, quando tu começou, tu trazes também toda essa bagagem que tu conquistou lá, agora, até por essa parte de acolhimento, dessa parte de trazer, quando vai ter essa parte mais pessoal ali do empregado ali, como é que tu vê isso, né? Porque a gente sempre fala para os nossos jovens, principalmente lá, nossos alunos e tudo mais, né? Mas que tudo tu vai aprender alguma coisa, nada em vão, nada tu não pode tirar uma coisinha, né? E tu acredita que lá na assistência social isso hoje te dá subsídio para falar de certos assuntos, assim? Na parte do serviço social, eu aprendi muita questão filosófica, né? De não enxergar as coisas por um ponto de vista só. Então, na questão de quando vem um funcionário trazer uma questão, ele não tá trazendo só aquilo ali. Então, tem todo um viés por trás, como que ele se sente, ele tá sobrecarregado em casa, ele não tá. Então, eu acho que ter essa visão do serviço social, de acolhimento, de entender o que a pessoa busca, e não do assistencialismo, né? Eu vou resolver o problema dele pontual e não enxergar como um todo. A subjetividade, né? Que acompanha ele, né? Sim. Legal. Então, eu acho que... Eu refleti agora, né? Não tinha parado pra pensar nisso. Isso, perfeito. Então tá. Bom, eu quero entrar num tema agora, Laís, contigo, que é muito importante. E agora que nem o Alisson pegou e falou da questão dos jovens, e inclusive não só os jovens, né? Eu também, que já sou um cara experimentado no mercado e passei por isso e passo recentemente e tal, que é a questão do currículo, né? Então hoje a gente tem as plataformas eletrônicas, a gente tem toda essa questão e as pessoas ficam com aquela dúvida, né? E agora? Como é que eu monto o meu currículo? Vai foto, não vai foto? Eu uso tal letra? Então a formatação, quais as experiências? Enfim, a trajetória da pessoa. Eu queria que tu desse uma pincelada, assim, né, en passant, assim, rapidamente, para dizer, pessoal, isso aqui, assim, sabe? Tu que tá de fato nisso aí, o que a gente pode passar para o pessoal agora que está com dúvida em relação ao currículo? Porque outra coisa, não quero me alongar muito, mas quando tu entra hoje para uma vaga que tu vai te cadastrar ou nas redes profissionais, às vezes tu perde muito tempo, ou as pessoas criam coisas que tu tem que entrar em tal lugar, a ponto de desistir. A pessoa, eu já não vou nem seguir nisso aqui. Mas basicamente, assim, com a tua experiência, o que a gente pode deixar para o pessoal que está nos assistindo agora? Sobre o currículo, eu trabalho com mentoria de carreira, então tem muitas pessoas que me procuram justamente nesse ponto, né? Ou transição, ou recolocação no mercado de trabalho. E, em geral, pessoas que estão há muitos anos já no mercado de trabalho também têm dúvidas em como fazer um currículo. E hoje em dia tem muitas plataformas, o terror de todo mundo que está procurando trabalho é a GUP, não sei se você já Sim, Compactu. A GUP, assim, quando eu faço a mentoria, é uma tarde para falar só da GUP. Olha só. Porque é uma plataforma que tem muitos vieses ali dentro, né? Então, a dica que eu dou, assim, é fazer um currículo que ele seja mais simples possível. Então, no Word, colocar o nome completo, preencher o máximo de informação possível, mas cuidando com os dados sensíveis. Por exemplo, sim. Não precisa colocar o endereço completo. Ótimo. Legal. Né? Ótimo, falamos disso essa semana. Pode colocar só a cidade. Se for regiões de cidades grandes, como São Paulo, legal colocar a zona ali, moro na Zona Sul, Zona Norte de São Paulo. Legal. Mas só a cidade já é o suficiente, não colocar nunca CPF.
Pega o currículo com isso. Conferir o número de telefone é muito importante, porque eu pego muito currículo com o telefone errado, vou entrar em contato e não tem como. Se tiver rede como o LinkedIn, é interessante colocar também ali o link. Dá para colocar o link clicável para quem for enviar em PDF, para quem for imprimir pode colocar só o nome ali, né, LinkedIn / o nome que tá a rede, e colocar as experiências, né, o objetivo é importante também. Eu quero, procuro oportunidade no setor administrativo, setor comercial, isso é interessante colocar ali, porque quem vai ler o currículo é, em primeiro lugar, muitas vezes uma IA, então ele já vai te direcionar qual é a vaga, e depois é um humano, né? E nós, como humanos, a gente não lê o currículo de cima a baixo, a gente bate o olho em palavras-chave, né? Porque a gente recebe muito, como recrutador, a gente recebe muitos currículos diariamente, às vezes chega a ser 1.200 currículos para uma vaga. Então é humanamente impossível ler todos. Então a gente bate o olho, lê aquela... eu falo que a gente lê em L, né? A gente lê numa coluna e lê uma parte de baixo de outra, e aí segue, se chamou atenção, a gente lê com calma e vê se faz sentido. Então ter todas ter o objetivo, ter os dados básicos, as experiências, não precisa escrever muita coisa, mas ali as principais... que fazia, caso não tenha experiência, né, que eu imagino que para o público mais jovem às vezes não tem, mas colocar o curso, colocar se conhece alguma ferramenta é importante também, então Legal. para chamar atenção. Muito legal. O que todo mundo pergunta, né, que se eu pegar hoje e fazer uma oficina de currículo lá, vão me perguntar isso. Eu vou falar isso hoje em aula, com certeza. Eles vão perguntar sobre a foto do currículo. O que tu tem, assim, o que tu pode dizer, assim, sobre a foto, né? Se vai, em quais casos que vai. Eu vou te dizer o que eu falo, daí depois tu vê se tá certo. Daqui a pouco eu não tô falando certo também, né? Eu coloco foto no meu currículo, mas o meu currículo normalmente eu não vou mandar para uma empresa, assim. Faz muito tempo já que eu não mando currículo, eu vou conversando, fazendo network e digo, então... Pega o currículo e vê se tá de acordo. Então a pessoa já me conhece, já me viu, já conversei e tal, já sabe quem eu sou, e eu coloco a foto pra registrar. Ó, esse é o Alisson, conhece o Alisson, esse aqui, tá aqui na fotinho pra lembrar o nome e a imagem. E eu sempre digo pra eles, e quando eles não conhecem, eu não sei pra onde vai esse currículo, não sei que fim vai dar, se vai pra cá, se vai pra lá, daqui a pouco pega na baliza e diz, mas esse aqui não se enquadra aqui, mas fulano disse que de repente teria uma vaga semelhante. Aí eu não sei pra onde vai, então nesse caso eu digo pra eles, não coloca a foto, porque eu não sei pra onde vai. A mesma coisa CPF, né? Eu não sei pra onde vai o currículo, ele é orgânico, daqui a pouco ele tá em outro lugar, tá teu CPF, tá teu endereço, e aí, né? É a mesma coisa que eu falo pra eles. Então eu queria que tu pudesse explorar um pouquinho, assim, se vai foto, por que não vai foto, né? E quais os maiores erros, assim, que acontecem, né? Tirando essa parte mais... de botar o CPF, que eu também acho que é muito errado isso, e do número também de telefone que é errado, eu sempre converso com eles também sobre isso, mas qual é o maior erro assim, que acontece hoje com essa época de IA? A gente vê muito que eu fui recusado uma vaga que o espelho da vaga era o que eu tinha no currículo, né? Então era o espelho da vaga e no meu currículo, e eu não passei na vaga. Depois eu entrei em contato e vi que a IA tinha me reprovado porque eu não tinha uma palavra-chave ali que, enfim, e como é que tu vê isso também, assim? Então, em primeiro lugar, da foto, eu sempre aconselho não colocar a foto, né? O que eu imagino? Empresas que têm uma política adequada, elas não vão contratar nem descartar ninguém pela aparência da pessoa, em primeiro lugar. Então, a gente entende que acontece muitos casos de preconceito. É uma vaga para ser recepcionista, eu não vou contratar uma pessoa acima do peso. Né? Então, assim, tu já tá deixando de ter uma chance. E também tu gostaria de trabalhar numa empresa que te descartaria por isso, né? A foto eu acho desnecessária, principalmente para quem tem muita experiência no currículo, ela ocupa muito espaço, né? Então, eu não aconselho colocar foto. Sobre os erros que eu vejo é não ter os dados completos. Colocar sempre tudo completo ali. Não precisa colocar a experiência que tu teve lá em 2002 trabalhando no primeiro emprego, se teve muitas outras depois. Dá pra dar uma resumida. Dá pra fazer 2 currículos muitas vezes, né? Como é o meu caso, eu segui por 2 áreas diferentes, né? Às vezes eu posso fazer um currículo, quero voltar pro técnico em química, faço um currículo nessa experiência. Legal. Né? Então pode ter mais de um arquivo.
E em relação à palavra-chave, uma frase que eu sempre uso com os meus mentorados é arrumar trabalho dá trabalho. Então, tem que ter paciência para preencher, como a GUP, ela te rejeita às vezes por uma palavra-chave. Então, o que dá para fazer é criar um bloco de notas com tudo que tu já escreveu e ir se aplicando no copia e cola depois disso. Mas tirar esse tempo para revisitar toda a tua carreira, saber o que tu fez, relembrar as plataformas que tu já utilizou, sistemas, e poder colocar isso na hora de se aplicar. Então, a gente sempre parar pra pensar, bom, eu quero realmente essa vaga, então eu vou me dedicar um pouquinho ali pra fazer o meu currículo, fazer meu cadastro nessa plataforma pra dar resultado, né? Infelizmente, né, a gente tem que dedicar esse tempo um pouco maior, mas isso gera resultado. Luiz, pegando o gancho aí do que tu tá falando, por exemplo, tem a IA que rejeitou ali e tal, mas, por exemplo, tu tem algum caso, eu vou falar por mim, tá? Eu tive recentemente uma entrevista onde a entrevistadora me contatou e tal, e aí naquele momento eu não fui selecionado. Então, ela me deu um feedback, eu agradeci, que isso é outra coisa que eu quero depois que a gente trabalhe um pouquinho sobre dar o retorno, né? Uma coisa mais humanizada. E aí passou um tempo e tal, e ela não desistiu de mim. Mesmo eu não sendo a ficha 1, depois num outro momento, ela me contatou novamente e disse, olha André, tu ainda tem interesse? Então eu queria ver se isso já ocorreu contigo, de não desistir assim daquele candidato simplesmente por alguma palavra-chave ou IA. Se tu mesmo, assim, teu feeling humano, tipo, não deu naquele primeiro momento, mas eu lembrei na questão humana mesmo, se isso já aconteceu contigo isso. Diariamente isso acontece, porque eu trabalho como recrutadora autônoma, né? Então eu tenho uma gama de empresas que me procuram através de empresas parceiras para fazer as vagas. Então a entrevista que eu faço é por competências, né? Eu olho o currículo da pessoa, vejo se está de acordo com o que a gente vem buscando, mas muitas vezes falta uma palavra-chave, falta algo que a pessoa não tem, mas conversando com ela eu entendo, conforme a trajetória, se a pessoa conseguiu suprir aquilo ali ou se realmente não estava no documento. E muitas vezes o candidato que eu acho mais apto não é o candidato que a empresa gostou. Então, alguns candidatos me marcam, assim, de eu deixar ele no meu pipeline, eu indicar para outra vaga, eu dar o retorno mais humanizado no sentido, olha, eu gostei muito de ti, agora é com a empresa. Muitas vezes, quando eu conheço a empresa que eu estou contratando, quando eu entro no briefing deles, quando é a empresa que eu tô trabalhando há mais tempo, eu faço uma imersão na cultura deles, né? Então, tem empresas que se abrem e falam, a gente tem essa dificuldade, a gente gosta de pessoa de tal e tal jeito, né? A pessoa mais mão na massa, uma pessoa que traga a visão dela. Então, eu já brifo muitas vezes os meus candidatos. No final da entrevista eu falo, gostei do que tu falou, isso. Para a próxima etapa, se a empresa quiser conversar contigo, eu preciso que tu pesquise sobre tal e tal setor, eles vão te fazer tais e tais perguntas quando tem a oportunidade. Não são todas as vagas que eu consigo fazer isso, mas eu acho muito interessante quando eu tenho empresas parceiras que me permitem eu ter essa abertura. Então, os candidatos, eles já vão mais preparados para a entrevista. Muitas vezes eu falo, olha, dedica 1 hora só para conversar com eles, fora o teu deslocamento, porque eles vão querer te perguntar e vai, assim, vai de sangue doce, né? Vai preparado. Então, tem candidatos que me marcam, né? Teve agora uma candidata muito legal para uma indústria lá de Piracicaba. E a candidata, ela teve uma trajetória muito bacana, ela trabalhou em banco muito tempo, e eu adorei ela pelo comportamental. Ela não tinha experiência para a empresa, mas ela tinha um comportamental muito bacana. E aí a gente trocou uma ideia, conheci a história dela, passei ela para frente. Infelizmente não deu certo a vaga, porque realmente não era o que eles estavam precisando no momento, mas ela ficou no meu radar. Então, assim, é uma candidata que eu lembro do nome, eu lembro do jeito dela, e isso me marca, né? E tem candidatos, às vezes, que eu termino a entrevista e eu não lembro, às vezes, se eu não tivesse anotado, eu não lembraria do que eles me falaram, porque a pessoa não conseguiu, ficou nervosa, não se desenvolveu. Então, é como a gente conhecer uma pessoa no dia a dia, né? A gente tem pessoas que vão te marcar, tem pessoas que não, tem pessoas que tu vê o potencial, talvez a empresa não vê ainda, mas fica ali no radar.
Que legal. Eu achei muito legal a tua fala, porque a gente vive tempos em que a gente escuta, né, de familiares, amigos, o pessoal que está no mercado, essa questão de não receber um feedback, né, humanizado, né? Às vezes nem um e-mail, um WhatsApp, ou uma mensagem mesmo. E assim, olhando também pelo lado do profissional, a gente entende que, tem uma demanda, dezenas, centenas de currículos na semana, é difícil às vezes, né? Mas... como é que tu lida com isso? O pessoal, tu recebe feedback do pessoal dizendo, ninguém mandou nem uma resposta, alguma coisa. Como é que tu sente isso? Como é que chega pra ti isso? Isso é bem sensível como recrutadora, porque eu tenho empresas que às vezes elas não me dão retorno, elas levam muito tempo pra entrevistar. Então a gente até coloca no contrato ali de retorno até uma semana. Mas na realidade isso não acontece, né? Tem empresas que tá passando por um momento, congela a vaga, e aí o candidato se saiu bem, eu não quero dispensar ele naquele momento, porque eu entendo que ele tem um potencial para depois seguir no processo. E eu até escrevi no meu LinkedIn, foi um post que deu uma circulada, assim, que não é obrigação, polêmico agora, não é obrigação do recrutador dar um feedback. A obrigação do recrutador é dar um retorno, né? Como candidato, é humanamente impossível escrever um feedback sobre cada candidato. Então, a gente dá o retorno ali, passou, não passou. Às vezes a pessoa pergunta por quê, e a gente não tem, muitas vezes, o porquê, né? Foi porque outra pessoa estava um pouco mais preparada naquele momento, foi porque a vaga foi congelada, foi porque a gente não decidiu ainda. Então, assim... O job ghost... eu tava falando sobre isso, né? Algumas empresas usam de algumas estratégias para a questão de cria vaga e congela, que é para acalmar o pessoal que já tá lotado lá dentro, que a ajuda vem chegando. Eu tava lendo a respeito disso aí para te fazer essa pergunta sobre o job, a vaga fantasma, né? Ela é criada no primeiro momento, daí o pessoal acaba acalmando quem vai lá e tal. Eu me perdi. Depois a gente corta ali. Mas o job ghost seria isso, Gil, que vem em encontro disso aí que tu tá falando, que as pessoas criam a vaga para depois acalmar quem já tá lá dentro, para não cobrar muito o RH, não ficar pressionando, e aí bota, de certa forma, a carga em cima do recursos humanos. E aí alivia a empresa até de ações no trabalhista, porque tipo assim, o medo, um dos medos que eu vi da vaga fantasma é acalmar os internos, de certa forma pressionar o RH e também evitar o feedback que tu falou, de dar o retorno a litígio na justiça. Nossa, isso eu não tenho conhecimento. Até porque quem chega... Job ghost, eu estudei sobre isso, só que eu acabei não botando as perguntas, por isso que eu me perdi na minha linha de raciocínio. Mas tipo assim, eles querem acalmar e, dependendo do porte da empresa, eles querem aportar novos serviços, ganhar grana com isso, botar uma certa pressão no RH e evitar litígio judicial. Porque se tu der um feedback e abrir muito... Bom, a gente vai entrar agora em seguida na tua questão ali, mas eu ia pegar esse gancho para nós fazer essa questão do teu caso lá da gravação, mas tipo assim, quando tu dá um retorno, se o cara tá tão aflito no mercado e ele quer receber aquele feedback, ele usa aquilo para acionar a empresa. Então tem tudo essa questão aí também, que é o tal da vaga fantasma. Não, de vaga fantasma, né, essa questão de abrir vaga e não trabalhar, eu vejo muito. Mas quem me contrata não faz isso porque acaba sendo um custo, né? Claro. E aí a gente... RH interno. Isso mais é RH interno, né? Exato. Mas no meu caso, as pessoas acabam não me contatando pra isso porque não faz sentido, né? Mas eu já ouvi falar, assim, de vagas fantasmas que a empresa cria até pra atrair talentos, exatamente. Né? Mas E pra acalmar os internos, né? Que estão ansiosos ali pra chegar ajuda, né? Eles criam, mas não contratam. Que doideira, né? Mas enfim, vamos pegar ali, eu ia pegar o gancho em cima mais ou menos dessa fala para nós entrar naquele tema mais polêmico. Se tu quiser formatar a pergunta aquela ali para ela. Não, mas a gente te acompanha, né? A gente te acompanha, eu não te acompanho tanto nas redes sociais, a gente te acompanha mais na figura do Gil e teve um acaso de ele estar aqui no dia quando tu contactou falando que tu teve algum tipo de... tu teve ali um tipo de assédio, né? Um assédio moral, podemos dizer assim, né? Aí caracteriza do jeito que tu acha melhor, né? Mas eu vou chamar assim. De uma empresa onde tu usou uma ferramenta. A gente estava falando um pouquinho de área e tu usou uma ferramenta e essa ferramenta te deu um feedback a partir disso
dizendo que tu não foi aprovado e não questão técnica, né? E aí tu pode explorar um pouquinho mais, e sim do fit cultural. Até antes de tu te aprofundar nisso, eu gostaria que tu explicasse, né? Tu até falou um pouquinho da cultura da empresa ali e tal lá, mas o que é o fit cultural, né? Como é que será que é válido? Tu até trouxe uma frase há pouco tempo. Será que era válido eu estar nessa empresa, sendo que a empresa não compactua com as coisas que eu falo, eu não compactuo com as coisas que a empresa fala? A gente tá alinhado, mas não tá, né? A partir do momento que eu saio dali de dentro, eu taco porrada, né? Eu vou trazer um exemplo bem... nada a respeito, mas, sei lá, uma rede de supermercados ali que tem várias polêmicas e tal. Eu trabalhando lá dentro, saí de lá e fico falando, não, mas essa empresa é isso, essa empresa é aquilo, essa empresa é aquilo. Mas quando eu tô lá dentro... tá pagando meu salário, né? Será que vale a pena isso, né? Então eu queria que tu pudesse explorar um pouquinho o que é o fit cultural e contar a tua história de maneira geral, assim, pra gente também compartilhar. Maravilha. Falando sobre o fit cultural, então, é o quanto que tu se adequa às normas daquela empresa, né? Então, cada empresa tem seus valores, cultura, o que acredita. E a gente também tem essas crenças pessoais, né? Então, o fit cultural é o quanto que tu tá alinhado para trabalhar naquele lugar. Então, a empresa, ela pode ser voltada para um lado, fazer... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trabalho no abatedouro, mas eu sou vegana. Sim. Eu tenho fit cultural com isso? O exemplo foi melhor que o meu. Muitas vezes não faz sentido, né? Eu vou me sentir bem fazendo esse trabalho. Então, isso seria o fit cultural. Né, de maneira geral, assim, dando um exemplo mais prático. E toda empresa, ela tem esse regimento, esse viés que ela segue, essa cultura, e aí, durante a entrevista a gente consegue captar um pouco dos valores de cada pessoa. Então, na entrevista comportamental, eu faço perguntas para entender se aquela pessoa vai conseguir fazer parte vai se adequar a essa empresa. Desculpa. E falando um pouquinho, então, da polêmica que eu me envolvi, eu trabalho por conta, tem 1 ano, só que quando aparece alguma oportunidade de emprego que eu imagino que faz sentido pra mim, que paga um salário legal, né, enfim, às vezes eu acabo me aplicando. Um dos porquês eu me aplicar é por também eu ter contato com outros recrutadores, para eu estar atualizada como é ser entrevistada. E aí surgiu uma oportunidade que eu achei legal numa empresa que está em crescimento para fazer a parte do recrutamento e seleção. Desculpa. Decidi mandar meu currículo, fui chamada para entrevista. E assim, falando um pouquinho de como se comportar numa entrevista, na parte de vestimenta, eu acho legal pesquisar um pouquinho sobre a empresa, mas eu imagino que nenhuma empresa tu precisa usar um vestido de gala, um terno para ser entrevistado. Uma roupa básica, uma camiseta, um cabelo do jeito que tu se sente confortável, uma maquiagem leve, tá tudo ok. Não precisa grandes produções pra isso. E é o que eu sigo, né, no meu dia a dia. Desculpa. Enquanto eu tô entrevistando, eu, né, boto uma roupa normal ali. Desculpa, gente. E aí, assim, foi feito. Eu fui convidada pra entrevista remota. E às vezes eu uso uma IA junto comigo para entrar nas entrevistas, que ela grava e faz a descrição da reunião e me manda por e-mail. Aí eu entrei nessa entrevista com 2 recrutadores e a minha IA entrou junto. E eu avisei eles que eles podiam tirar essa IA da chamada, né, porque não tinha porquê, e eles falaram que não era o meu programa, era o deles, que eles utilizavam mesmo. A entrevista seguiu, né, a IA não atrapalha em nada, e eu tinha todos os requisitos da vaga, até porque é o que eu já faço normalmente, e fui respondendo normalmente, e aí terminou a entrevista, eu achei que eu tinha ido muito bem, a empresa é de um ramo que eu já tenho um pouco de conhecimento, e aí no final da entrevista eu recebi um e-mail, depois de uns 5 minutos, com um reporte dessa IA. Aí eu decidi baixar o reporte e rodar no ChatGPT para ver se ele tinha algo que eu tivesse falado, que eu deveria falar de outro jeito, enfim, ali para fazer a análise da minha própria entrevista. E o ChatGPT pegou e falou que sentia muito por eu não ter passado na entrevista, que não era por competência técnica e sim pelo fit cultural. E eu fiquei sem entender, porque durante a entrevista eu não senti
Não senti que... não senti que não batia o fit cultural, porque eles estavam me falando coisas que pra mim tava tudo ok. E aí eu decidi ler todo o reporte, porque eu não tinha lido, né? Sim. Eu só joguei na IA. E aí no final da entrevista, depois que eu tinha saído, essa IA continuou gravando. E eles continuaram falando de mim depois que eu saí. E aí eles falaram que eu era muito boa tecnicamente, mas que o meu perfil que eu era muito patricinha pra empresa. E eu, no primeiro momento, assim, quando a gente sofre um tipo de assédio, acho que todas as meninas, as mulheres que estão ouvindo vão concordar comigo, a gente sempre fica meio travada, assim, sem entender o que aconteceu. Uhum. E foi o que aconteceu comigo, porque eu não sabia o que fazer com aquela informação no primeiro momento, de tipo, o que é isso? O que significa ser patricinha, né? E aí eu refleti um pouco, conversei com algumas pessoas e entendi que isso foi uma fala machista, né? Uhum. Pode ser que tenha alguém achando que eu tô exagerando, mas entendendo essa situação, eu fui descartada na entrevista. Não porque eu não tinha as competências que a empresa estava pedindo, e sim pelo meu jeito. Não entendi até agora se foi meu jeito de falar, se foi pelas experiências que eu tive. E eu fiquei, assim, sem reação, porque o quanto que a nossa foto no currículo já é descartada, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se comporta, se veste, é dispensado, né? Então todo o tempo de estudo que eu tive, toda a minha bagagem, experiência não serve pra nada se eu vou ser descartada por algo que não é palpável, né? Não faz sentido. Uhum. E aí eu não sabia muito bem o que fazer com isso, assim, porque e agora? Né? Eu vou expor isso de algum jeito, eu entro em contato com a empresa. Aí eu decidi gravar um vídeo pro TikTok. Eu não sou muito de gravar, mas naquele momento eu precisava colocar isso pra fora de algum jeito. Aí eu gravei, o vídeo deu uma viralizada. Eu nem compartilhei no meu Instagram, eu compartilhei no TikTok, que é uma rede que nem todo mundo utiliza, né? E aí ele viralizou, uma advogada trabalhista gravou em cima contando o que tinha acontecido, que já teve um caso que uma advogada foi chamada por um juiz de patricinha e ela recebeu um processo. Enfim, então eu não sei se esse caso é só... É puro machismo, é puro preconceito. Até hoje eu não tive o retorno da empresa, eu decidi não entrar em contato com eles, porque eu entendi que não valia a pena eu bater de frente, eu ia querer ser contratada depois para essa empresa? Acho que não, né? Então eu até chamei o Gil, eu disse, Gil, me ajuda aqui, o que eu faço, né? Me dá uma luz, assim, porque eu tava perdida. E aí, enfim, isso deu uma circulada no LinkedIn também, eu não quis vincular muito dentro do LinkedIn o meu nome nessa história, eu deixei um pouco mais de lado, assim, e aí hoje em dia eu tenho um cuidado ainda maior durante as entrevistas, a gente sempre fala do candidato, né, dar o retorno pro gestor, e eu sempre tive um cuidado de não colocar as necessidades de melhoria que aquele candidato tem em pauta e sempre destacar potencialidades. Os potenciais que eles têm. Então hoje eu ainda redobro esse cuidado quando eu vou falar com o gestor, eu pontuo mais as partes positivas dele e como atenção o que ele poderia fazer, mas nunca falando da aparência da pessoa, isso jamais, eu nunca fiz isso nem antes, assim, e agora pegando o meu lugar de privilégio mesmo, né, de ser descartada, por isso o quanto que as pessoas não sofrem preconceito, às vezes por não ter uma comunicação boa, por não ter estudo, por não ter uma aparência né, que se enquadre em algum lugar. Então, assim, e foi muito comentado no vídeo, bom, se essa menina branca, de cabelo liso, foi rejeitada, o que dirá eu, que não sei o quê. Então, assim, né, a gente vive no Brasil onde... É estrutural, né? Onde infelizmente. Exato, onde tem pessoas vivendo em vulnerabilidade, precisando de trabalho. Então, assim, a gente vai descartar alguém pela aparência, pela vestimenta, pela comunicação, pelo estudo? Infelizmente ocorre. Exato. Infelizmente ocorre, Laís. Muito. Então, Laís, a gente tá se encaminhando pro final, né? Eu acho. É isso aí, Ju? Bora, papo. Isso aí, então. Meu Deus, tá estamos se encaminhando pro final ali, né?
A gente sempre faz para fazer um fechamento, né? Indo para como que eu chego a ser alguém do RH, né? Então tu contou um pouco da trajetória, falou como é que é. Mas eu não quero passar por tudo isso, Laís. Não quero ter que estagiar aqui, não quero ter para dela. Assim, eu não quero também cortar o caminho, né? Tem o caminho natural da coisa, né? Mas eu queria que tu deixasse assim pro pessoal assim, que vai assistir isso aqui, né? Quais são os principais atributos assim que tu teria assim, que a Laís teve que se moldar, teve que ir até chegar no que tu é hoje, mas assim, se eu soubesse que se eu tivesse esses determinados atributos, eu encurtaria assim o espaço, né? Tipo, boa comunicação, eu preciso fazer o curso de oratória, eu acho que eu tenho que ter inglês, porque isso vai abrir mais meu leque com outras empresas que também fazem esse recrutamento, né? Quais os atributos assim que tu entende que um gestor ou uma gestora de RH deveria ter, assim? Bom, acho que o gestor de RH, a liderança, ela precisa ter uma boa escuta, né? E não é só escutar, é entender o que a pessoa está falando. E isso é o que mais falta no mercado. O gestor que não ouve, o RH que só faz análise de dados ali do que está dizendo no papel, mas não está vivendo aquilo ali de fato. Então, a gente está vivendo numa era que tudo é automatizado e as pessoas estão ficando cada vez mais carentes de atenção. A gente entra em contato com uma empresa, é uma IA que responde pelo WhatsApp. A gente vai conversar com a empresa, tu tem que abrir um chamado que vai ser respondido daqui a 3 dias com uma resposta padrão. E o quanto que esse contato humano não faz falta, né? A gente está se distanciando cada vez mais disso. Então, em primeiro lugar, é tu ser uma pessoa que senta e escuta de fato, né? Eu acho que isso é primordial e é uma coisa que eu sempre tive. Eu tive que passar por muitas coisas pra estar chegando onde eu tô chegando, que ainda falta muito pra chegar em algum lugar, né? Sim. Mas, em primeiro lugar, isso, e que se eu tivesse começado a fazer um curso de psicologia, por exemplo, um curso de recursos humanos, ou ter entrado direto na administração, teria encurtado muito esse caminho. Mas é porque eu nunca soube o que eu queria fazer, né? Então eu tive que tomar muitos caminhos para depois entender o que eu era boa e no fim o que eu fazia bem era ouvir. Nossa, legal. Bom, eu acredito que o pessoal vai ficar super satisfeito. Assim, Laís, a gente te agradece assim, imensamente. E eu fico tão feliz, né? Eu também que estou rumando para a área de humanas, né? De saber que tem pessoas que estão no front, né? E tem essa linha de pensamento, né? Porque, ao meu ver, falta muito, né, Alisson? A gente conversa também no bastidor, Giovanni, o pessoal que está na educação, é essa proximidade com as pessoas, né? De fato, a gente não tem tempo para ouvir todos e tal, mas aquele pouquinho tempo ser de qualidade, assim, ó, eu não te conhecia, a gente veio se conhecer hoje, mas parabéns, assim, muito feliz, assim, com a tua vinda aqui. Eu acredito que vai voar e tem muita coisa para acontecer na tua carreira que tá só começando. E as tuas redes, né? O Giovanni depois vai estar colocando, deixando lá também, para te acessar, né? Conhecer lá o teu trabalho, enfim. E muito obrigado, então, por ter participado conosco aqui. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais o trabalho de vocês e o quanto que atinge várias camadas, né, de profissionais, quem está começando, quem já está fazendo uma transição, quem já está se aposentando também, né? Então, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer ainda, trabalhar e falar, mas eu fico à disposição. Muito obrigado. E é isso, legal. Então, te agradecer também, dizer que é uma honra, né, de tê-la aqui no nosso programa. Tá iniciando, é um projeto que é piloto, tá começando, mas que a gente vai tirar grandes frutos daqui, né? Então fica à vontade de deixar um recado para quem tá procurando, para quem quer se recolocar, para quem, enfim, tá se aposentando, né? De repente deixa um recadinho geral. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Eu acho que o recado, assim, que eu posso deixar é questão de ter paciência, né? De procurar trabalho, dar trabalho. Então... Gostei muito dessas frases, Laís. De ter paciência. Hoje em dia a gente tem as IAs que nos ajudam nessa recolocação, completar sempre todos os campos de dados ali que a gente pode colocar. Se a empresa começar a te pedir CPF e tudo mais, tu dá uma suspeitada ali. Legal. Mas né, colocar toda a tua experiência no papel vai dar resultado. Isso aí. É isso. Então tá. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
É isso aí.